Nós continuamos nossa pregação em Atos e já estamos indo para o capítulo 20 de Atos. Atos capítulo 20, vamos ler dos versículos 28 ao 31. Atos capítulo 20, versículos 28 ao 31. Nós diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Nosso tema de hoje, nosso título é Pastor, a pessoa mais importante do rebanho. É uma afirmação juntamente com uma interrogação. Antes, por favor, não saiam do culto antes de eu terminar a pregação. Ok? Talvez vocês olhem para esse título e pensem: será que o pastor vai tentar me provar que ele é a pessoa mais importante da igreja, que ele é essencial para a vida cristã da igreja e sem ele a igreja não existe? Será que é sobre este pastor que nós estamos falando? Então vamos começar lembrando nosso contexto, já que nós estamos vendo todo o livro de Atos. Nós vimos nos últimos versículos, na semana passada, sobre Paulo convocar os presbíteros da igreja de Éfeso para virem até ele, e então o apóstolo Paulo traz orientações a esses presbíteros, os quais deveriam estar capacitados para servir na obra de Deus, e ele começa então dando orientações a esses líderes da igreja. E quando ele vem falando, ele fala que ele pregou, que ele falou todo o desígnio de Deus para aquele povo e que ele estava livre do sangue deles. O que ele está falando, eu não tenho responsabilidade sobre a perdição deles, caso eles rejeitem o Evangelho, porque eu preguei todo o desígnio de Deus, falei sobre a salvação em Cristo Jesus para eles. E aí então o apóstolo Paulo continua essas instruções, mostrando a necessidade do cuidado para com o rebanho. Ele continua falando no versículo 28, sobre esta questão. Então ele vai falar ali: atendei por vós, ele começa falando. Existe um livro chamado Amado Timóteo, que foi feito em cima da carta de Paulo a Timóteo, como se pastores experientes estivessem mandando uma mensagem para um pastor iniciante no ministério pastoral, e mandavam instruções para ele de acordo com a carta que Paulo mandou a Timóteo, alguns versículos, citações da carta de Paulo a Timóteo, das 2 cartas ali, onde Paulo dá algumas orientações a eles. E um dos autores, chamado Conrad Mbewe, que é um africano, ele fala o seguinte: 3 tipos de minas terrestres têm causado os maiores infortúnios: mulheres, dinheiro e fama. Então eles fazem esse personagem fictício, o Timóteo, como se existisse um Timóteo hoje, e estão falando para ele: atendei por você, atenda de você, cuide de você. E este autor, ele fala que 3 grandes problemas, obviamente existem outros, que podem inclusive terem bifurcações desses aqui, mas ele fala: mulheres, dinheiro e fama. São coisas bastante sensíveis no ministério. Na época do apóstolo Paulo isso já acontecia. Lembrem-se que nós lemos há algum tempo atrás sobre os filhos do sacerdote Seva, onde eles veem ali os discípulos expulsando os demônios em nome de Jesus Cristo, e eles então, querendo ter reconhecimento, eles também tentam expulsar os demônios em nome de Jesus Cristo, e os demônios falam: nós conhecemos Paulo, nós conhecemos Jesus, mas quem são vocês?
Desde aquela época, procurava-se fama e dinheiro. Se procurava, muitos pregadores itinerantes estavam ali cobrando para pregar o Evangelho. Muitos pregadores, inclusive hoje, podem se aproveitar dessa situação, tanto de fama quanto de dinheiro, para ludibriar e seduzir mulheres. Tanto é que muitos, centenas de pastores já caíram em pecado de adultério, porque se envolvem com outras mulheres, são levados pela fama, pelo dinheiro, não conseguem separar as coisas de um acompanhamento pastoral, de um cuidado pastoral, não vigiam por isso e caem. Então são questões muito sensíveis. Por isso o apóstolo Paulo fala aqui: atendei por vós. Porque para você cuidar de alguém, você precisa estar bem. Jesus, quando vai falar dos fariseus, ele fala que eles são como cegos guiando outros cegos. Você precisa enxergar algo para conduzir alguém. Você precisa estar bem para tratar alguém que não está bem. A Bíblia usa muito essa questão de nós estarmos num campo de batalha, numa guerra. Você, para conseguir carregar alguém que está ferido, você precisa ter vigor para carregar. E como ele usa essa ilustração do rebanho aqui, ele fala: primeiro, cuide de você. Cuide da sua integridade, para que você consiga cuidar do rebanho. Para que você esteja preparado, sadio para cuidar do rebanho. Porque se você estiver doente, tanto na ilustração fisicamente, quanto literalmente, estar doente espiritualmente, como o pastor cuidará do rebanho se ele estiver doente espiritualmente? Por isso a necessidade de atendei por vós, cuidem de vocês. Existem nesses últimos anos, e até algumas semanas atrás, aconteceram suicídios de pastores. Isso pode ter vários motivos, mas houve uma falta de cuidado em alguma área, houve uma falha em algum momento, onde estes pastores se desesperaram de tal forma, não encontraram as respostas que eles gostariam, cederam às pressões que existiam e decidiram tirar as suas próprias vidas. E Paulo está falando: atendei por vós, cuidem de vocês. Nós, homens, somos terríveis para cuidado com a saúde. Normalmente mulheres são mais tranquilas nessa área. Vão fazer lá seus check-ups anuais, fazem todas as questões médicas ali, um ano e meio estão indo lá. Nós homens vamos adiando: não, tá tudo bem, vai sarar sozinho, não é nada, é só uma dorzinha aqui, é só um desconforto. Aí quando a gente não aguenta, aí a gente vai. Ele fala: atendei por vós. Quando você sentir que há algum problema, e aqui está falando para você, se você sente que há um problema, uma dificuldade, trate esta questão antes que ela se torne grande e não haja mais possibilidade de ser tratada sem algo invasivo, sem algo que seja que vá trazer traumas depois. Atendei por vós, ministros. Atendei pelo vosso tempo devocional. Foram feitos tantas pesquisas sobre isso, de pastores que leem a Bíblia apenas para trazer a mensagem para a igreja, apenas entre aspas, mas deveriam fazer além disso. O pastor deve ter o seu tempo devocional, não deve racionalizar: mas eu já estou estudando para a EBD, eu já estou estudando para a pregação do culto à noite, eu já estou estudando para as visitas que vou fazer e fazer os estudos bíblicos na casa dos irmãos. Não precisa fazer meu devocional. Não está atentando para o seu tempo a sós com Deus. Atendei por vós. A vida de oração de um pastor é tão necessária, é tão importante. Nós vemos em Atos aqui como eles se reuniam e quando havia uma necessidade de alguma decisão, o que eles faziam? Jejuavam e oravam. Escolher presbíteros e diáconos, jejum e oração. Situações em que eles precisavam decidir algo,
Jejum e oração. Jejum e oração. O líder precisa disso. O líder precisa ter o seu tempo a sós com Deus para estudar a Bíblia, para orar. Intimidade com Deus. Buscar constantemente aperfeiçoamento. Não está bem. Já tem o curso teológico, está tudo bem. Não, é necessário atendei por vós, porque as heresias vão surgindo e vão surgindo com capas novas, com disfarces novos. Busque aperfeiçoamento, leia livros, artigos, atendei por vós. Se você não cuidar de você, não se preparar, não estar atento para com os problemas, um lobo virá com uma tática diferente e dizimará o rebanho. Atendei por vós, cuidem, olhem, estejam atentos, sejam disciplinados no trabalho. Um dos grandes problemas do ministério muitas vezes é o ministro não estar atento ao trabalho, é ele ceder a todas as distrações que existem por existir. Eu digo que o ministério pastoral, já falei isso para várias pessoas, que o ministério pastoral ele tem um horário flexível para o bem e para o mal. Eu posso deixar de fazer algo agora, porque eu vou precisar atender alguém e ir aconselhar alguém, fazer uma visita de emergência, ir a um hospital ou a um funeral, mas eu também posso usar isso para o mal. Meu horário é flexível, vou ficar, por exemplo, quantas opções eu tenho na TV? Netflix, Crackle, Sky, Fox, vão ser esporte interativo, YouTube, Facebook, e aí vai lá, e o WhatsApp, os grupos de WhatsApp, e eu vou ver um videozinho, uma piada aqui, e aí quando você vê, acabou o seu tempo, acabou o dia. Atendei por vós, cuidem, não caiam nessas armadilhas, não se deixem distrair pelas armadilhas, porque no momento em que você está se distraindo, as ovelhas estão dispersando e os lobos estão à espreita, procurando as ovelhas para dizimá-las, para destruí-las. Então atendei por vós, e o texto também nos fala atendei por vós e por todo o rebanho. Então você está cuidando de você, cuidando de oração, devocional, está cuidando, administrando bem o seu tempo, está cuidando da questão do seu orgulho, colocando tudo diante de Deus, confessando os seus pecados, prestando contas, evangelizando, buscando ao Senhor, buscando uma vida de santificação. Cuide do rebanho. Nós chegamos numa época onde, não só na época de Paulo, existiam os pregadores itinerantes e profissionais que estavam lá só por causa do dinheiro e por interesses pessoais e por status, mas isso também existe hoje, de pregadores que não estão interessados na igreja, estão interessados no que ela pode lhe render, mas na verdade o Senhor nos chama para atender do rebanho. O Senhor nos chama para termos cheiro de ovelhas. O Senhor não nos chama para sermos coachings ou para darmos aconselhamento por WhatsApp. Um membro lá está com algum problema, eu vou aconselhado por WhatsApp. Você faz isso em último caso. Quando a pessoa está em algum lugar onde você não consegue chegar, é distante, é algo urgente, aí sim você aconselha ali. Porque é algo urgente, não tem como fazer de outra forma. Mas se aquele membro, se aquele irmão está próximo, se vai até ele, conversar, olhar no olho, aconselhar, cuidar. O pastor, na antiguidade, ele deveria chegar, estar próximo e perceber os problemas da ovelha, e perceber que há ali mosquitinhos atormentando aquela ovelha, ou ela está com uma ferida na pata, e de repente, se naquela época tivessem câmeras, mesmo assim ele não conseguiria ver embaixo da pata que haveria um problema naquela ovelha. E quando as ovelhas começam a se dispersar, é necessário que você esteja ali próximo a elas, porque se você está distante, de repente vai ser tarde demais quando você chegar.
É importante o pastor estar próximo às ovelhas. Não é interessante que hoje em dia os pastores são tão inacessíveis e inalcançáveis? E você fala, nunca conversei com o pastor, ele nem sabe meu nome, nunca foi na minha casa, não conhece minha família, não conhece minha realidade. Ele falou que não tem tempo. E talvez ele possa vir na minha casa ano que vem, talvez ele vai ver na sua agenda lotada. Não há como ser pastor sem cuidar do rebanho. Há uma contradição aqui, como ser pastor sem cuidar do rebanho, sem amar o rebanho, sem ter prazer no que está fazendo, sem dedicar tempo às ovelhas. Pastor que não dedica tempo às ovelhas. Não é assim. O Senhor nos fala através do apóstolo Paulo para atendermos por nós e por todo o rebanho. Cuidar do rebanho. O texto nos fala sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então o texto está nos falando que somos constituídos bispos, e já falamos anteriormente que a palavra bispos ela é intercambiável com pastores e presbíteros. Este termo que também é usado em 1 Timóteo capítulo 3. E portanto o Senhor fala que o Espírito Santo vos constituiu bispos. O rebanho não é seu. Para você, pastor, para você, ovelha, o rebanho não é do pastor aqui. O pastor é servo de Deus para conduzir a igreja. Ele tem a responsabilidade e vai ser cobrado por Deus da forma com que está cuidando da igreja. Existem muitos pastores donos de igreja. Existem as coisas mais absurdas de pastores que vendem igrejas de verdade, não o espaço, o templo, a casa, a construção. Eles vendem o local, colocam um anúncio e falam: igreja com tantos membros, com tanto de entrada. Isso é um negócio. Isso não é um pastor, isso é um empresário. Isso não é o tipo de coisa que o Senhor nos permite fazer, porque a igreja é dele. Você não vende algo que não é seu. Se você vende algo que não é seu, você está roubando. Não é seu. A igreja não pertence ao pastor. O pastor é o líder da igreja, colocado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem constitui o bispo. Não há lugar para a luta de egos dentro da igreja. O pastor, ele é o cara que está lá em cima, que é inalcançável, que é o bom, que é o cara, que não pode ser contestado. E aí, se alguém chega na igreja e começa a se destacar na área de evangelismo, ou toca bem, ou de repente traz uma palavra para a igreja boa, que as pessoas gostam, o pastor já corta, fala: não, você não pode, é briga de egos, ciúme. A igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor. A igreja pertence a Deus, não há lugar para egos. E quantas vezes nós vemos briguinhas para ver quem é mais importante na igreja, briguinhas para ver quem aparece mais, quem é mais influente. A igreja é do Senhor. A igreja chama o pastor para cuidar do rebanho, para pregar o evangelho de Jesus Cristo, não para buscar os seus próprios interesses. O rebanho deve ser cuidado por líderes capacitados, que manejam bem a palavra da verdade. Líderes capacitados e piedosos também. Não apenas que conheçam a palavra de Deus, mas que vivam a palavra de Deus. Que não seja algo apenas legalista, algo morto. A palavra morta, onde se conhecem vários e vários versículos, várias e várias passagens, mas não se vive o evangelho. É cuidar do rebanho e é ser modelo para o rebanho. É tão terrível ver líderes de igreja pregando a palavra de Deus e sendo péssimos exemplos para o rebanho.
A igreja necessita de líderes piedosos, pecadores sim, falhos sim, mas que vivem buscando o Senhor, lutando contra o pecado, vivendo para o Senhor, atendendo do rebanho, atento às dificuldades, às fraquezas, às doenças, aos pontos fracos que existem nas ovelhas, a característica de cada uma delas e como lidar com cada ovelha. O pastor deve conhecer as ovelhas pelo nome, deve saber: esta ovelha tem este ponto fraco, tem esta dificuldade, tem esta qualidade, devo tratar esta questão dessa forma, essa outra já é algo diferente. Preciso tratar que ela está machucada nessa área. O pastor tem que saber cuidar do rebanho. E para saber cuidar do rebanho, ele deve estar junto às ovelhas, cuidando-se. Pode sim mandar uma mensagem de WhatsApp, mas é necessário que ele, além disso, possa telefonar. Mas além disso, ir à casa desses irmãos, trazer esses irmãos à sua casa, conversar, ver as dificuldades, cuidar de verdade para fazer com que se sintam pastoreados. Já vimos várias pessoas falando: eu não me sinto pastoreado. Quão terrível é você ouvir isso de irmãos de outras igrejas falando: eu não me sinto pastoreado, não me sinto cuidado, eu sou mais um número naquele lugar. Quando o Senhor nos fala para atendermos do rebanho, não é para você atender do lado da questão administrativa da igreja, não é para ver quanto está entrando de oferta. Deixa isso para o tesoureiro, deixa isso para os líderes que existem na igreja. O pastor tem que cuidar da ovelha, tem que estar com cheiro de ovelha, tem que saber o nome delas. É isso que o Senhor nos manda fazer. O texto continua falando aqui: o Espírito Santo vos constituiu isso para pastoreares a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Então o Senhor nos chama, os líderes, para pastorearmos a igreja de Deus. Aqui o termo pastor, já falou bispos aqui, ele vai falar para pastorear, para cuidar das ovelhas. O termo pastor, ao longo das épocas, tem alguns significados. Lá na antiguidade, Platão definia os governantes como pastores, como pastores que cuidam do seu rebanho. Então os governantes, os líderes das nações, eram como pastores. Estes são os nossos pastores, os que estão cuidando do povo, que estão administrando um país. Era um título de honra aos soberanos da antiguidade, aos sumérios, os babilônios. Esse era um título de honra entre eles, o título de pastor. Já no Antigo Testamento nós vemos o Senhor sendo retratado como pastor do seu povo. Um dos versículos, um dos capítulos dos salmos mais conhecidos é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele vai descrever ali o Senhor, como ele faz repousar em verdes campos, refrigera a minha alma, dá todas as características do pastor cuidando. Quando ele passa pelo vale da sombra da morte, ele não teme mal algum, porque o Senhor está com ele. É como aquela ovelha que está sendo dirigida, cuidada, sustentada pelo Senhor. No Antigo Testamento já traz esta questão de Deus cuidando do seu povo, pastoreando o seu povo, suprindo o seu povo, livrando o seu povo. O Salmo 77, versículo 20 fala: o teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Então que fala Deus como aquele que conduz o seu povo. Deus é o pastor e o seu povo, o povo que saiu do Egito, é o rebanho de Deus. E Deus, por meio das mãos de Moisés, usa a vida de Moisés e Arão para conduzir o seu povo como um pastor que conduz as suas ovelhas. Isaías capítulo 40, versículo 11, fala lá: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio,
as que amamentam ele guiará mansamente. Então o Antigo Testamento tem essa questão de Deus cuidando, apacentando o seu rebanho, carregando nos braços os cordeirinhos mais novos, cuidando, suprindo, protegendo, características de um pastor. O Antigo Testamento aí traz Davi como pastor da nação de Israel. Segundo Samuel capítulo 5, versículo 2, vai falar: Deus falando, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Davi seria o pastor de Israel nesse sentido, como um governante, como um líder de Israel. Já em Jeremias, o profeta vai trazer a mensagem de Deus falando o seguinte: os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram e se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Aqui pastores se refere aos líderes da nação. Está falando de pastores, líderes religiosos. Está falando de pastores como líderes da nação. Esses pastores se rebelaram contra mim. Tanto que na frente ele vai falar que os profetas profetizaram por Baal, mas os pastores prevaricaram contra mim. Ainda Jeremias capítulo 10, versículo 21 vai falar: porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Os líderes da nação foram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Aqueles que eram os líderes que estavam conduzindo o povo se rebelaram contra Deus e não buscaram ao Senhor. E o povo seguiu aquela liderança e buscou outros deuses e foi castigado por Deus. Jeremias capítulo 3, versículos 14 e 15 fala: convertei-vos, ó filhos rebeldes do Senhor, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então o Senhor está falando: se vocês se converterem, eu vou dar pastores segundo o meu coração. Se arrependam, que eu vou restaurar vocês. Já no Novo Testamento, nós vemos tanto a questão literal dos pastores. Nós vemos quando os pastores veem os anjos ali e vão visitar Jesus, mas nós também vemos aqui Jesus como pastor justo. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 6, na citação que Mateus faz de Miqueias capítulo 5, versículo 2: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Jesus é aquele que apacenta o seu povo. Já em Mateus 9,36 fala assim: vendo ele as multidões, falando de Jesus, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Abandonados, perdidos, ovelhas sem pastor, estão sem rumo, perdidas, desesperadas, indefesas, estão à mercê do lobo. Mateus 25:32 também vai falar acerca do julgamento. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Conhecemos essa passagem, Mateus capítulo 25, onde fala que Jesus colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos, os bodes à sua esquerda, as ovelhas para a salvação, os bodes para a perdição. O Senhor vai separar. O Senhor é pastor das ovelhas. O texto nos fala que Jesus morreu pelas ovelhas. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. O pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Os discípulos fogem, ficam desesperados, fogem. O pastor cordeiro trará redenção eterna.
Apocalipse 7:17 fala: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes da água viva, e Deus lhes enxugará toda lágrima. Este pastor Jesus Cristo é aquele que traz redenção eterna, é aquele cordeiro que apacentará. Ele é cordeiro e pastor ao mesmo tempo, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado, mas ele é o pastor. Ele fala que a Bíblia nos fala que Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Então perceba aqui que em todos esses textos mostra que o pastorado diz respeito a cuidado, que o rebanho pertence a Cristo, é dele, é do Senhor. A marca do rebanho é a marca de Cristo, não é a marca de um pastor local, mas é do Senhor Jesus Cristo. Este é o rebanho original. Qualquer outro rebanho que não tenha a marca de Cristo não é rebanho. A igreja é de Deus. Por isso que o texto aqui está nos falando que nós devemos pastorear a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja não pertence ao pastor, a igreja pertence a Cristo. Foi Ele quem comprou com o seu sangue. Foi Ele quem pagou a nossa dívida. Estávamos endividados e não teríamos como pagar em toda a nossa vida. Mas Cristo pagou o preço. O sangue do Cordeiro. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, ele nos fala o seguinte, acerca da questão pastoral. Creio que tanto a igreja quanto os pastores deveriam ler mais este texto. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não faça isso porque você é obrigado por alguém. Faça de boa vontade. Não faça porque você quer ganhar dinheiro. Não faça porque isso é uma carreira. Não faça porque você acha que vai te dar muito dinheiro. Faça de boa vontade, com amor, por amor a Cristo. Versículo 3: nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Vocês não são dominadores, não são donos da igreja. Talvez eu já tenha contado essa história, mas tem pastores em igrejas em que eles definem. Se algum membro da igreja quer casar, ele fala: não, vocês não vão casar nessa data. Ah, vocês querem comprar uma casa naquele bairro? Não, vocês vão comprar no outro bairro. Ah, vocês não vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. Ele toma conta, sufoca. Ele não pastoreia. Não é um pastor que conduz o rebanho e que dá o alimento sólido, que dá o pasto verdejante. É o pastor que confina a sua ovelha em algum lugar escuro e ela tem que ficar naquele quadradinho ali, não pode sair dali, ela está acorrentada. E ela só pode sair dali para tomar um banho de sol, de repente, em algum momento. E logo depois ele coloca de novo neste lugar. Isto não é pastorear. O pastor não é dominador. Ele está para cuidar da doutrina, para cuidar da vida espiritual dos irmãos, para pastorear, e não para sufocar, para dizer: se você não fizer isso, se você não contribuir com tanto, se você não participar desse ministério, Deus vai te disciplinar por isso. E você vai comprar esse carro, dessa cor. E você vai se casar nessa data, comprar essa casa. Aprisiona pessoas. Mata as ovelhas.
destrói as ovelhas, sufoca, torna aquelas que deveriam ser livres em escravas. Isso não é pastorear. E o texto nos fala que deve ser modelos, o pastor deve ser modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Há um Supremo Pastor que é Cristo. E o pastor deve ser modelo para receber esta coroa. Ele não é um dominador, ele não é aquele que está ali por dinheiro, ele está ali porque ama a Cristo e ele quer cuidar das ovelhas que são de Cristo, é a igreja de Cristo, porque foi ele quem pagou. Eu, quando era criança, até hoje, era bem pequeno, a minha avó pediu para eu ir comprar pães para comermos à tarde. E eu fui até o mercadinho, comprei os pães e falei: esses pães são meus, porque eu fui comprar. Nada mais errado do que pensar dessa forma. O dinheiro não era meu. Eu simplesmente fui pegar o pão lá, porque eu não tinha dinheiro algum, eu não tinha condições alguma de comprar aquele pão. A igreja pertence ao Senhor, então não vamos tratar aquilo que é de Deus como se fosse nós, com esta infantilidade. Você tem a responsabilidade, o pastor tem a responsabilidade, e os irmãos precisam ter esta consciência de que o pastor não é o dominador, ele é o pastor que cuida, que deve cuidar muito bem, que deve amar, deve pastorear. O pastor, ele é o servo. E aí nós seguimos no versículo 29, e o apóstolo Paulo fala para nós tomarmos alguns cuidados dentro da igreja, já que nós atendemos por nós, o pastor atende por nós, e ele atende todo o rebanho, ele cuida do rebanho. E aí então ele vai falar acerca deste rebanho. Ele fala: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo já alerta, cuida, fala para os presbíteros, alerta, fala: quando eu partir, vão surgir lobos no meio de vocês, penetrarão lobos, em algum momento eles aparecerão. A ilustração acerca de pastoreio aqui, quando fala de lobos vorazes, o lobo chegava aonde as ovelhas estavam, e o objetivo do lobo era matar as ovelhas, destruir o rebanho. E quando Paulo usa essa ilustração para a igreja, está falando: quando eu partir, surgirão, penetrarão, se infiltrarão no meio de vocês lobos, falsos mestres, falsos apóstolos, heresias no meio de vocês vão surgir, porque eles vão penetrar no meio de vocês. Tomem cuidado. As heresias surgem dia após dia, e elas voltam com uma capa nova, mas é a mesma e a mesmíssima heresia, e o mesmo desvio de sempre. Só coloca uma capinha nova, uma corzinha diferente, joga um perfuminho em cima, mas é tudo igual. Sempre voltando e voltando e voltando. Atentos. A igreja deve estar atenta às heresias que surgem. Não devemos ficar caçando heresias. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Mas vamos estar atentos na igreja para que as heresias não entrem, não se infiltrem na igreja, para que os modismos não entrem na igreja. Aconteceu tal coisa, tal igreja está crescendo um monte, acho que a gente tem que fazer a mesma coisa. Os modismos. Estão fazendo tal campanha lá e está dando muito certo, está fazendo fila de carro lá e está indo um monte de gente crescendo. Vamos fazer igual. Nós podemos abrir as portas para as heresias, para as falsas doutrinas, para os lobos, para ao invés de crescermos, sermos devorados. Nós estamos aqui pela palavra de Deus, não por qualquer outro motivo, não para seguirmos modismos. A sociedade pode seguir modismos. Agora a moda agora para as crianças é Baby Shark. Todo mundo vai começar a fazer bonequinho do tal Baby Shark e cantar a musiquinha do Baby Shark e fazer a decoração de aniversário do Baby Shark. Ok, é moda. A igreja não é assim.
Ah, tem Baby Shark lá, então vamos fazer a noite do Baby Shark na igreja, com as crianças. Nós não estamos aqui para nos conformarmos com o mundo. Ah, está na moda personagens da Marvel. Vamos fazer aqui então o Hebreus 11 como os heróis da fé e vamos adaptar para os heróis da Marvel. Eu virei como o Hulk, como o Thor, como o Capitão América. Não, gente. Modismos. Sabemos de igrejas onde tem ringues, e na febre do MMA, que continua ainda, onde há lutas de MMA dentro da igreja, na hora do culto, porque isso atrai pessoas, está na moda, vamos fazer. É uma forma de atrairmos, de matarmos a igreja, de permitirmos que lobos entrem, de negociarmos a doutrina, de acharmos que podemos assimilar alguns princípios do mundo e trazermos para a igreja e fazermos com que os cordeiros, as ovelhas sejam devoradas, porque os lobos penetrarão ali. Deixaremos de olhar para a cruz para olharmos para o ringue do MMA, para o Baby Shark, para a Marvel, para a Disney, para o que quer que seja. Deixamos de olhar para Cristo, para olhar para isso. O lobo vai entrar e vai devorar e vai destruir. Ah, mas a igreja está crescendo, mas está morta, está doente. A intenção do lobo é tirar proveito do rebanho, é comer o rebanho. Ele não se interessa por cuidar do rebanho, ele quer devorar o rebanho. O texto nos mostra que além dos perigos externos que vêm de fora para dentro, existem os perigos que vêm de dentro. O versículo 30 vai falar: e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Fiquem atentos com aquilo que vem de fora, mas fiquem atentos com algo que pode surgir de dentro. Às vezes esse é o perigo. Estamos atentos com o que há fora, mas não estamos atentos com o que está dentro. Por isso a necessidade do cuidado, do pastoreio, de saber o que está acontecendo, o que cada irmão pensa sobre um assunto, sobre outro, que tipo de livro o irmão está lendo, qual é o entendimento do irmão acerca de um assunto importante e elementar para a nossa fé cristã. De repente você entende, aquele irmão é firme, mas você vai, depois de muito tempo, vai perceber, mas esse irmão ele tem uma visão liberal acerca do Evangelho, e ele está indo na casa dos outros irmãos, pregando esta visão liberal. Ele não compreende corretamente o sacrifício de Cristo, ele nem reconhece que o sacrifício de Cristo foi feito literalmente. Ele acha que autores como Rudolf Bultmann são bons autores, que reconhecem apenas que ali existia apenas uma analogia, ou que era algo ali apenas para elevar o moral do povo. Então a necessidade de cuidar daquilo que está dentro. Por isso a necessidade de pastorear. Mas aquele irmão é tão bom, ele tem um grupo, ele é carismático, mas o que ele está sendo pregado lá, o pastor tem cuidado disso. O pastor tem visto qual é a visão do irmão acerca da salvação, acerca do sacrifício de Cristo, acerca do Espírito Santo, dos dons, acerca da liderança da igreja. Essa necessidade do cuidado, para que não se surja algo de dentro e quando se perceber já tomou conta. Como o apóstolo Paulo mesmo fala aqui, do Himeneu e Alexandre, ele está falando para Timóteo, ele fala que a linguagem deles corrói como câncer. Então, algo que vem de dentro e luta contra o próprio corpo.
Então o apóstolo Paulo nos chama para ficarmos atentos, porque no meio de vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Vão querer dividir a igreja, trazendo coisas pervertidas, heresias, coisas terríveis que vão destruir a igreja. Pessoas de dentro da igreja que muitas vezes disseram são pessoas piedosas, se tornam falsos profetas, falsos líderes, estão ali apenas por interesse próprio. A palavra de Deus nos fala que o próprio Satanás pode se disfarçar como um anjo. Por isso a necessidade de pastorear, de estar atento, de cuidar do rebanho. Então a necessidade de vigiar contra a vaidade, os modismos, os pacotes de crescimento que existem por aí, o liberalismo teológico. Vigiar contra o inimigo das nossas almas. Versículo 31 fala: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo está falando: eu estive 3 anos com vocês em Éfeso, e eu falei com vocês noite e dia, admoestando em lágrimas, entendendo a importância, a urgência de vocês crescerem, de vocês conhecerem a palavra, a responsabilidade que eu tinha sobre vocês. O apóstolo Paulo fala: então vigiem, cuidem do rebanho, estejam atentos, não relaxem achando que está tudo bem. Todo mundo é comportadinho na igreja, todo mundo é bonzinho, todo mundo é gente boa. O pastor Jesus Cristo, ele é a pessoa mais importante. Vamos lembrar que Jesus é uma pessoa, tá? Deus Pai, Filho e Espírito, Trindade, uma pessoa. Estudamos sobre isso inclusive. 3 pessoas. Então Jesus é esta pessoa mais importante, porque Ele é o Criador de todas as coisas. João capítulo 1 vai falar isso. No princípio, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Jesus Cristo é o Messias prometido, o Salvador anunciado no Antigo Testamento. Desde o Gênesis, quando o Senhor fala que Ele viria e pisaria a cabeça da serpente. Por isso Ele é a pessoa mais importante da igreja. Não é o líder, não é o líder de louvor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o professor das crianças. É Cristo. Ele é o nosso supremo pastor. Ele é o mais importante porque Ele é o cabeça da igreja. Porque eu até consigo, mesmo que não tão confortavelmente, viver sem uma perna, mas eu não consigo viver sem cabeça. Eu vivo de forma debilitada, sem um braço, mas sem cabeça não dá. Cristo é a parte mais importante porque Ele é o cabeça, porque é vital para a existência da igreja e para a vida da igreja. Sem Ele não podemos fazer nada. Sem cabeça não dá para fazer nada. Nada. É Cristo quem nos livra dos perigos dos lobos. É nele que encontramos direcionamento. Não é em alguma palavra de sabedoria própria de algum líder ou pastor. É em Cristo, na palavra do Senhor. Foi Ele quem deu a vida pelas ovelhas. Pastor terreno aqui, qualquer outro pastor, não pode dar a vida por vocês, não pode pagar pelo pecado de vocês, não pode salvar vocês, não pode trazer perdão de pecados para vocês, mesmo que Ele ore por você. Se Cristo não tivesse morrido, não haveria possibilidade de você ser salvo. Pastor algum pode morrer por você. Foi Cristo quem deu a vida pelas ovelhas. Cristo. E é Ele quem nos conduzirá à fonte da água da vida, como vimos em Apocalipse capítulo 7. É Ele quem vai nos conduzir para a eternidade, não é o pastor. O pastor está aqui para mostrar, para instruir acerca da palavra de Deus, para admoestá-los e falar: arrependam-se dos seus pecados e creiam em Cristo. E aqueles que já creram, vivam a vida de santificação, busquem a palavra de Deus, vivam a vida de piedade.
E é isso que o apóstolo Paulo traz aqui, da importância de Jesus Cristo, da importância do Espírito atender por vós e por todo o rebanho, qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, falando de Cristo, que Ele comprou com seu próprio sangue. A Trindade está presente aqui. Então, as ovelhas pertencem ao Supremo Pastor. O líder tem o privilégio de cuidar dessas ovelhas que são do Senhor. Vocês não pertencem a mim, graças a Deus. Graças a Deus. Eu não teria condições de dar aquilo que vocês necessitam. Nenhuma condição. Mas o que eu tenho a oferecer a vocês é o que Cristo me deu a falar, a responsabilidade que Ele me deu a falar, que é acerca do reino dele, não do meu reino. Eu não tenho reino. Eu pertenço a Cristo também. Qualquer líder pertence a Cristo. E qualquer outro que ache que tem o reino para si não é um verdadeiro pastor, é um falso mestre. Que o Senhor nos conduza, que amemos a Cristo, nosso Supremo Pastor, que vivamos uma vida de busca ao Senhor, entendendo que o pastor aqui foi constituído por Deus, mas que ele também obedece a este mesmo Senhor. Que Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Pai, porque pertencemos a